o web currículo e a integração das tecnologias e o currículo. Até aqui, a gente falou que, embora o uso das tecnologias digitais elas tenham revolucionado a sociedade de um modo geral, elas tiveram pouco impacto nas escolas. As escolas elas continuam sendo as mesmas escolas do começo do século passado. Isso por causa da concepção geral que a gente ainda tem a respeito do currículo. Se a gente ainda tem a concepção do currículo como um rol de conteúdos que devem ser transmitidos pelo professor aos alunos, não importa, tá? Não importa o quanto a tecnologia evolua, não importa o que surja ou o que apareça, né? A gente vai continuar fazendo a mesma coisa, que é pegando um rol de conteúdos e transmitindo para os alunos, né? Lembra a história que eu contei na outra aula? Que eu trabalhava numa escola, né, onde tinha computador, onde tinha lousa digital, onde tinha internet para todo mundo, e o que o professor fazia era entrar na internet, pegar um site, projetar na lousa digital e os alunos copiavam aquele conteúdo no caderno, da mesma forma como se ele estivesse trabalhando com giz e lousa. Se não mudar a nossa concepção de currículo, se não mudar a forma como a gente considera o que é o nosso trabalho, tá? As coisas não mudam nada, ainda que a tecnologia ela evolua, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma. Essa parte do artigo ela começa com a seguinte citação. Entendemos o web currículo como sendo um processo no qual as tecnologias digitais de informação e comunicação se encontram imbricadas no desenvolvimento do currículo, em atividades pedagógicas, nas quais professores e alunos se apropriam dessas tecnologias e as utilizam para aprender, como se elas fossem invisíveis. Imbricadas porque elas estão entrelaçadas, de modo que não se possa isolar. E invisíveis porque as tecnologias digitais não são objeto de estudo aqui, mas estão necessariamente presentes, tendo as suas muitas possibilidades exploradas, tá? No modo como as atividades pedagógicas elas são desenvolvidas. As tecnologias digitais elas vêm, nesse caso, para substituir canetas, cadernos, papéis, livros, quadros, recursos que até então a gente usa nas atividades pedagógicas. E aí, na sequência, os autores eles falam da necessidade de se explicar, né, o que a gente está chamando aqui de currículo, para que a gente possa entender como se dá essa conexão, esse imbricamento com as tecnologias digitais na construção do web currículo. Já há algum tempo, bastante tempo, os especialistas em currículo eles criticam a ideia do currículo como um corpo de conteúdos para ser trabalhado. O artigo fala dessa crítica e traz outras definições, tá? Essas definições elas são importantes, que é aí que a gente vai entender como que acontece esse imbricamento do currículo com as tecnologias digitais e como que as narrativas digitais elas vêm para fechar esse sistema. Para Lundgren, o currículo é um ato pessoal de busca de significado e produção de sentido, resultante da interpretação negociada dos textos escolares. Stenhouse compreende o currículo como uma proposta reconstruída na prática. Grundy acentua que o currículo é uma construção cultural, indicadora da organização humana de um conjunto de práticas educativas. Já Goodson se refere ao currículo como construção social que se desenvolve no ato educativo, por meio das interações dialógicas, produzindo distintos percursos. Perceba que quando a gente considera essas outras concepções de currículo, a gente está indo além da mera transmissão de conhecimento. A gente está falando aqui de um ato de busca pessoal de significado, de produção de sentido resultante da interpretação negociada dos textos escolares. Tá? Quem que faz essa busca? Quem que interpreta buscando sentido? Quem faz essas coisas é o aluno. Quem que media a negociação dessa interpretação que o aluno faz dos textos escolares? O professor. Quem constrói a proposta na prática? Quem constrói social e culturalmente, organizando um conjunto de práticas educativas por meio do diálogo, produzindo distintos percursos? O professor e os alunos. Perceba como muda a concepção a respeito do currículo, a concepção em relação ao fazer pedagógico. Não é simplesmente uma transmissão de conhecimento que acontece do professor para os alunos, mas professor e alunos estão ali buscando sentido, buscando significado, né, por meio do diálogo, numa prática social, cultural, interagindo com os conteúdos escolares, com base nas leituras que cada um já fez a respeito da vida.
Vamos falar um pouquinho da tecnologia e aí a gente já faz essa conexão de tecnologia e currículo para você entender. Até os anos 2000, a gente tinha a ideia de dotar as escolas com laboratórios de informática, de criar disciplinas para o uso da informática, né, em dias e horários determinados. Tá? Isso mudou, tá? Isso foi arrastado pelo desenvolvimento tecnológico, pelas mudanças às quais a sociedade passou nos últimos anos. Esse texto ele é do começo da Web 2.0. Essa fase da internet que permite qualquer pessoa criar e publicar conteúdo. Ele fala do Orkut, né, que é uma rede social que não existe mais. Ele fala do Movie Maker, que é um editor de vídeo que vinha no Windows, do Flash, um programa de animações que a Adobe tinha. Tá? Tudo isso passou. Nessa época já se observava o potencial das tecnologias digitais. E hoje nós estamos ainda mais na frente. Quando se fala de web currículo, a gente considera professores e alunos imersos e letrados nessa cultura digital. Tá? Tem um capítulo, texto, que trata da questão do letramento. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, conexão sem fio, onipresença da internet, facilidade de produção de todo tipo de mídia, você quer acompanhar eventos em andamento, trabalhar com informações em tempo real, produzir imagem, vídeo, áudio, publicar, hospedar esse material na internet, criar reuniões, interações síncronas e assíncronas, fazer, refazer, recuperar todo o processo de produção. Tá? Você consegue tudo isso de graça, fácil, em qualquer lugar e tempo, né? Desde que você tenha um dispositivo e conexão de internet, tá? Coisa que até mendigo hoje em dia tem. Talvez, é claro que existe muita desigualdade, né? A pandemia mostrou isso, mas enfim, de modo geral, quase todo mundo tem dispositivo e tem acesso à internet. Agora pensa nessa concepção de currículo que o texto está apresentando para a gente, tá? Onde as pessoas estão interagindo social, culturalmente, buscando significado, buscando sentido por meio da interpretação dos textos escolares, por meio da interpretação do mundo, essa parada toda. Não mais o currículo como transmissão de um rol de conteúdos. Pensa se esse universo tecnológico não é o melhor dos mundos para a gente conseguir desenvolver um currículo segundo essas concepções de construção pessoal, social, cultural, dialógica, capaz de produzir distintos percursos. Tá? Isso é o web currículo. Tá? É o currículo dessa forma de produção cultural, dialógica, social, interpretação, trabalhando juntos, essa parada toda, aliado às tecnologias digitais, que são o que potencializam essa forma de fazer o currículo. Perceba que a concepção de currículo, nesse caso, ela vai muito além, né, da transmissão de conhecimento. E esse é o ponto-chave para a gente entender a questão e para a gente entender esse artigo aqui. E aí eu quero concluir com a leitura dos 2 últimos parágrafos dessa parte, né, até porque o artigo ele já faz um link com o nosso próximo tema. Assim, o web currículo caracteriza-se como uma construção conceitual e uma categoria de ação. Porém, a mudança da educação para desenvolvê-lo implica refletir sobre contexto, concepções, práticas e valores implícitos no conceito de currículo e sobre o seu potencial para a criatividade e abertura ao compartilhamento de ideias, que podem ser associadas a outras ideias e conhecimentos, propiciando novas construções e mudanças. Pressupõe também conceber as tecnologias digitais de informação e comunicação para além de ferramentas, como linguagens que estruturam os modos de pensar, fazer, comunicar, estabelecer relações com o mundo e representar o conhecimento. Isso significa integrar a educação com a cultura digital, o que envolve enfrentar conflitos e novos desafios, para construir a inovação no âmbito de cada contexto e instituição educativa. Tratamos, assim, de um currículo que integra as tecnologias digitais de informação e comunicação em processos que expandem os tempos e espaços educativos, envolvem busca, organização, interpretação e articulação de informações, a reflexão crítica, o compartilhamento de experiências, a produção de novos conhecimentos na compreensão histórica do mundo e da ciência. Nesse contexto, as narrativas constituem importante atividade, cuja análise e compreensão permitem compreender como esses processos podem ser implementados. A gente fecha aqui a questão de web currículo. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê na próxima aula.